Começa agora mais um programa Família e Sociedade, feito pelo Mackenzie, pela chancelaria do Mackenzie para você, sempre abordando um tema relevante ligado aí à vida familiar, ao contexto familiar. E é por isso que estou eu aqui com minha esposa para apresentar o programa. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter você aqui. Bem, você tem acompanhado pelas mídias a questão de um medicamento chamado sibutramina, que é um medicamento usado para emagrecer. Tem muita gente contra, muita gente a favor, o governo era liberado, o governo proibiu, depois parece que andou aí flexibilizando o seu uso. Mas o fato que é inegável é que o brasileiro adora tomar um remedinho sem prescrição nenhuma, de maneira indiscriminada. E é por isso que nós trouxemos aqui um especialista para falar sobre isso, que é o professor Giancarlo De Lorenzi, que é farmacêutico, professor aqui do Mackenzie e doutor na área de ciências biológicas, é isso, né? Isso. E é pesquisador também, né, na área de farmácia, não é isso? Isso, a gente trabalha com desenvolvimento de medicamentos, novos fármacos, que podem virar novos produtos, né, tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado mundial. E na sua opinião, o brasileiro é realmente chegado a tomar um remédio de maneira indiscriminada? O brasileiro adora medicamento, né? O brasileiro adora tomar remédio, ter indicações do vizinho, do avô, do pai, da mãe. Esse é justamente por isso que existe, né, um movimento que é o Dia Nacional pelo Uso Correto do Medicamento, que é o dia 5 de maio, em que se promovem ações, nos conselhos regionais e o Conselho Federal de Farmácia promovem ações ligadas ao uso correto do medicamento, a evitar a automedicação e essas indicações que são vindas de pessoas que não têm habilidade para prescrever nenhum medicamento. O senhor consegue pontuar algumas causas, né, que provoquem esse tipo de comportamento no brasileiro? Olha, o uso de medicamento, ele é muito antigo, né? O uso da tentativa de aliviar a dor do outro. Uhum. Então, algumas pessoas dizem que isso vem do desejo de ver o outro melhor. Começa-se por aí. E como a gente tem uma série de problemas no nosso sistema de saúde pública, a ideia de que o chazinho ou o medicamento que funcionou para o vizinho, ou no pai ou na mãe, vai funcionar também para aquele caso, afinal de contas, os sintomas é parecido. Uhum. Os sintomas são parecidos, o que não necessariamente é verdade, ou que a causa dessa doença que gera esses sintomas é a mesma. Uhum. Então, isso muitas vezes é oriundo de um ato de amor, como eu já ouvi de várias pessoas. E somado ao fato que no Brasil também a saúde pública não é o melhor exemplo do que deveria ser, né? A facilidade, talvez, no acesso ao medicamento? Isso, a facilidade do acesso é uma coisa que a gente tem no Brasil, é um fato que a gente tem no Brasil. Inclusive, o que a gente chama de empurroterapia, né? A ideia de que muitas vezes o balconista da farmácia empurra determinadas rótulos. Chamam de medicamento bonificado. Bonificado, né? Determinados rótulos para o paciente, isso é verdade. O acesso que o paciente tem às gôndolas com alguns medicamentos de venda livre. Sim. Então, o Brasil, isso é importante destacar, nós temos medicamentos que são de venda livre, inclui-se aí os analgésicos, os descongestionantes nasais, né? A gente tem os medicamentos de prescrição ou de venda sob prescrição, e nós temos alguns anti-inflamatórios, os antibióticos. Fazendo um parênteses nos antibióticos, os antibióticos hoje são vendidos com retenção de receita. Qual a sua opinião sobre isso? É uma atitude recente do governo, né? É uma atitude recente do governo, é uma atitude importante, dificultou o acesso aos antibióticos e isso é vital para evitar resistência bacteriana. Com certeza. Ou seja, se você tomar muito, vai chegar uma hora que quando realmente você precisar não vai funcionar, isso? E que a gente espalha isso no ar, né? Imagina uma bactéria que causa pneumonia e a gente acaba tendo depois uma seleção de bactérias que são resistentes e eu transmito aqui, nós estamos aquelas mais resistentes ainda, as mais que vão resistentes. Exigir um novo antibiótico. Um novo antibiótico e a gente tem um limite Claro. de medicamentos que são úteis ou que são factíveis para o uso desse medicamento, contra essa bactéria. Então, nós temos uma série hoje de agentes bacterianos, particularmente bacterianos,
que já são resistentes a todos os medicamentos que nós temos no mercado. Puxa vida. E nós temos que trabalhar com composição, né? Com 3, 4 medicamentos, fazendo substituição, o que impacta diretamente no efeito tóxico do medicamento. Então, o paciente tem uma série de efeitos indesejados, não justamente porque ele está usando um medicamento, mas porque ele começou a usar uma série de medicamentos contra aquela bactéria que poderia não ser resistente, que hoje ela é resistente. Agora tem também o caso de quem não quer medicamento alopático de jeito nenhum, né? Outro dia eu ouvi falar de um casal que não queria nem que os filhos fossem vacinados naquelas primeiras vacinas de quando são bebês, porque não criam em alopatia, né? Isso também é um exagero, um absurdo, né? Um completo exagero. Há de se dizer e de se diferenciar, quer dizer, a alopatia de homeopatia são coisas distintas e fitoterápicos são medicamentos alopáticos. Faz-se uma confusão muito grande que qualquer derivado de planta seria homeopatia. Homeopático. Isso é completamente é verdade, errado, existe esse equívoco, né? Porque homeopatia, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre homeopatia, mas a homeopatia é um processo de preparo do medicamento completamente distinto de qualquer outro medicamento que nós temos, inclusive os fitoterápicos. Fitoterápico é medicamento, no Brasil é registrado como medicamento, e o fitoterápico, como qualquer medicamento alopático, traz benefícios e pode trazer toxicidade. Então, o uso de medicamento fitoterápico, a maior parte dos medicamentos fitoterápicos no Brasil são vendidos sem prescrição médica. São de venda livre. Venda livre. Mas eles podem trazer danos à saúde como qualquer medicamento alopático. E no Brasil, especialmente no Brasil, existe um cuidado de encarar o fitoterápico como medicamento. Outros países do mundo, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, fitoterápico não é registrado como medicamento. Eles são encarados muitas vezes como alimentos ou como uma classe independente. Então, não vou chamar de seriedade, mas o rigor na regulamentação e nos estudos que são feitos com fitoterápicos fora do Brasil é bem diferente, é menor. E no Brasil eu fico imaginando uma mãe aí que está nos assistindo que fica, né, nessa tensão, né? O filho está passando mal, não tenho condição de levá-lo imediatamente ao médico, devo ou não devo medicá-lo por conta própria? Esse vai ser o nosso assunto do nosso próximo bloco do programa Família e Sociedade. Não saia daí, nos vemos em seguida. Voltamos com o programa Família e Sociedade com o assunto automedicação. Está conosco o professor Giancarlo, que é especialista na área e justamente discutindo a responsabilidade na automedicação, né, professor? O assunto que trazíamos antes de virarmos o bloco era a mãe com o filho doente em casa ou passando mal em casa. Deve ou não deve medicá-lo? Como que funciona isso? Existem situações em que a ida ao serviço de saúde, né, ao médico ou a um pronto-socorro, ele é limitado. Ou por falta de tempo, né, ou às vezes falta de recurso também, né, para poder chegar lá. E situações emergenciais, em que você tem que tomar atitudes. Por exemplo, um pico febril. Então, a criança está com 40,5 Celsius de temperatura. O que fazer com essa criança? Eu não vou dar o antitérmico para ela antes de chegar ao serviço de saúde? Não, de maneira nenhuma. Você deve sim administrar o antitérmico o antitérmico que normalmente essa criança já usa, né, que já foi prescrito em alguma vez, e logo após a aplicação do antitérmico, aí providenciar e dar ao serviço de saúde. Então, existem situações em que é preciso, né, fazer que seria chamado de automedicação, mas uma automedicação responsável dentro de quadros emergenciais. O que não pode acontecer, ou não deve acontecer, situações em que eu acho que eu vou sentir dor de cabeça, então eu já vou de antemão tomar um analgésico.
E situações em que, continuando a abordagem da dor, em situações em que dores, né, é uma dor muito pequena, né, uma dor de baixa intensidade, em que se administra um medicamento para... Eu estou com uma cefaleia, uma dor de cabeça simples, né? E vou administrar uma medicação para enxaqueca. Então, isso é que, não, isso que a gente deve evitar. Isso também é automedicação responsável. No Brasil, a maioria dos analgésicos, pelo menos aqueles de uso mais popular, eles são de uso livre, né? Não tem prescrição. Né? Isso é diferente de outros países, que até um AS você precisa de prescrição, né? Por que você acha que existe essa diferença do Brasil em relação aos países? Olha, em primeiro lugar, assim, analgésicos simples, com exceção de dipirona, eles são medicamentos de venda livre em várias partes do mundo. Né? Então, o ácido acetilsalicílico, ele tem sido limitado, o AS tem sido limitado por conta dos riscos de hemorragia e associação com quadros virais. Né? Associação de quadros virais. Mas, por exemplo, a dipirona? A dipirona é um medicamento proibido fora do Brasil. Proibido na Europa e nos Estados Unidos. Para consumo livre, se diz, né? Não, é totalmente proibido. Totalmente proibido? Totalmente proibido. Então, se você chegar, procurar um medicamento que tenha dipirona, para não dizer o nome do medicamento, mas um medicamento que tem na composição a dipirona, você não vai conseguir comprar. É verdade. Na nossa viagem recente, a gente só achou paracetamol, né? Ibuprofeno. Isso, ibuprofeno é o mais usado. Na Europa e nos Estados Unidos. Mas a dipirona a gente não encontra na Ásia, na Tailândia, no Japão, também não encontra dipirona. Por um problema relacionado à toxicidade da dipirona, que é a diminuição da produção de células de defesa do nosso organismo, né? Principalmente células de defesa e que são células do sangue. A gente diz que causa agranulocitose, é o problema principal da dipirona. Só que eu tenho que dizer que a dipirona é um dos melhores antitérmicos que existem. Então, se a gente tem eu já ouvi até a opinião de outros farmacêuticos dizendo, não sei se eu falo, que a dipirona talvez seja até melhor do que o ibuprofeno, Sim, fazendo uma comparação em termos de toxicidade, de efeitos colaterais. Eu não nem digo tanto efeito de toxicidade, mas de efeito farmacológico. Ela é muitíssimo melhor do que o ibuprofeno, do que o paracetamol. Ou seja, no sentido de resolver a dor. De resolver a febre. Principalmente a febre. Dipirona é muito bom, é muito ligado o efeito farmacológico dela ao centro de temperatura, ao centro de febre. Então, mas expandindo a questão, você acha que seria correto afirmar que no Brasil há mais medicamentos livres do que em outras partes do mundo? Não. Não, você acha que o controle é o mesmo? Na verdade, o Brasil é mais rigoroso em algumas situações. O que acontece é que o acesso ao medicamento livre, de venda livre, ele é um pouquinho mais fácil no Brasil, porque a gente tem gôndola no meio da farmácia, que não é tão comum né, se vocês tiverem a oportunidade de visitar farmácias em outras partes do mundo, o acesso não é tão claro, a pessoa conseguir coletar o medicamento. Tem que ter uma intermediação do atendente. E a outra coisa é que esses medicamentos de venda livre em algumas farmácias, especialmente na Europa, elas são feitas sempre com a orientação farmacêutica. Então, você pegou a caixa, na prateleira, o farmacêutico vai estar lá para te orientar. O que torna a medicação de venda livre uma medicação de venda livre orientada. Isso é um diferencial. E o que nós incentivamos também que isso aconteça no Brasil. Né? O farmacêutico é presente na farmácia, isso especialmente em São Paulo é uma realidade, nas grandes redes pelo menos. A gente consegue ver que o farmacêutico está na farmácia, em outras partes do Brasil isso é mais difícil. O farmacêutico presente na farmácia. Agora, a ação de atenção farmacêutica, de atendimento a esse paciente ainda fica um pouco... fica menos do que deveria acontecer, né? Ela não é uma atenção tão precisa e realmente orientadora, né? Assim, chamar mesmo o paciente, por que você pegou esse medicamento, o que está acontecendo, em que eu posso lhe ajudar. O farmacêutico está ali, às vezes ele simplesmente atende, ele te entrega o medicamento como se fosse um balconista e não faz a orientação farmacêutica. Talvez no sentido assim, não quero invadir
a privacidade do paciente, perguntando por que ele está usando esse medicamento ou não. Isso é interessante. É. Bom, teve algo na sua primeira fala que você disse que o uso do medicamento era causado por uma atenção em relação à pessoa que você ama, na verdade, é fruto de amor. No nosso próximo bloco, eu queria que você já pensasse na resposta sempre é fruto de amor ou muitas vezes é fruto de falta de responsabilidade? Ou seja, eu quero fazer isso por causa de amor ou porque eu não quero assumir uma responsabilidade? Entendeu? Então, no próximo bloco, vamos conversar sobre isso, inclusive tratando dos remédios para emagrecer, conforme a gente anunciou no início do programa. Será que isso aí é para substituir, de fato, a nossa responsabilidade? Vamos pensar a respeito disso, né? Então, não sai daí, a gente volta já com o programa Família e Sociedade. Voltamos para o nosso último bloco do programa Família e Sociedade com o assunto automedicação. O professor Giancarlo, que está aqui com a gente, estava explicando a respeito dos riscos da automedicação. E a minha pergunta no bloco anterior, no final do bloco anterior, foi: será que muitas vezes a automedicação não pode substituir a responsabilidade pessoal? Eu estava assistindo um comercial na televisão que era assim: o medicamento servia para evitar a enxaqueca por conta de bebida alcoólica. Então você deveria tomar antes, né? Faz a sua farra à vontade, bebe o quanto você quiser e depois que você chegou embriagado, você toma depois, né? Então é importante que você se preparasse para perder o controle, né? Então ele te ajudava a não sofrer. Perder o controle de maneira responsável. Perder o controle de maneira responsável. Então, será que isso não seria um exemplo da farmacologia tirando a responsabilidade indiscriminada, né? do ser humano? Na verdade, não é apenas uma questão de irresponsabilidade. É uma questão de responsabilidade do paciente e é uma questão de responsabilidade do departamento de marketing que criou essa chamada, né? Esse é um ponto que tem gerado grandes discussões, o uso da mídia como estimulador do consumo do medicamento. Então, o medicamento, ele sendo um produto de desejo, ou para emagrecer, ou para poder beber de forma indiscriminada ou exagerar. Então, é o uso da mídia também na promoção do desejo do medicamento. Isso precisa ser regulado. Existe na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o debate sobre a regulação da propaganda de medicamentos. Assim como houve restrição da propaganda de medicamentos para cigarro, para bebidas alcoólicas, haver uma regulação do que tipo de informação vai ser dada para essas propagandas de medicamento. Isso está em debate. Se eu não me engano, se não entrou em consulta pública, vai entrar agora nos próximos meses em consulta pública, e fica 90 dias, né, para ouvir opiniões, para que haja regulamentação da propaganda do medicamento. Porque esse é o ponto. A mídia também estimulando. Então, o medicamento ele deixou de ser um agente promotor de saúde para ser um objeto de desejo. Um produto. Um produto de consumo. De consumo, isso. Então, esse cuidado. Mas que sim, se usa de forma irresponsável, como a gente falou da sibutramina no início, de forma irresponsável os medicamentos para emagrecer. Então eu acho que eu estou gordo, eu consigo comprar esse medicamento no mercado negro, vamos chamar assim, esse medicamento e vou usar. Quer seja sibutramina, quer seja um anorexígeno, né? Havia outros que hoje são restritos, né? As anfetaminas estão hoje restritas, o seu uso, e proibido o uso, né? Que esses sim são emagrecedores que estimulam a queima, o metabolismo do corpo, diferente da sibutramina. A sibutramina não faz isso. Lembrando que a sibutramina, assim como todos os outros psicotrópicos, eles são medicamentos de venda regulada, em que há
retenção de receita, existe uma receita especial, eles compõem uma lista, a sibutramina era da lista C e passou a ser lista B, que é uma lista mais rigorosa, ainda mais controlada. mais controlada. E quando existe o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Então, quando a farmácia compra o medicamento do distribuidor, isso é registrado nesse sistema. E quando a farmácia vende, é registrado o nome do comprador, o nome do prescritor, né? Então, o médico que prescreveu, o número de caixas, existe esse controle e a prestação de contas desse controle. Que é fundamental. Que é fundamental. Infelizmente, se vocês acessarem a internet, o Google e buscarem sibutramina, vocês vão conseguir inúmeras pessoas que fornecem Mercado negro. No mercado negro. Agora, o uso disso, né, na sua opinião, ele tem a ver com saúde ou tem a ver com estética? Né? A mulher, vamos supor, a mulher, o homem, né, não quero ser aqui machista, né? Ela se olha no espelho, estou com um pneuzinho aqui, vou tomar então sibutramina durante 1 mês, 2 meses para o pneuzinho ir embora. Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, o uso estético, ele até pode ser aceitável, mas qualquer medicamento, especialmente os medicamentos psicotrópicos, né, e a sibutramina incluída, são medicamentos que precisam ser utilizados mediante a orientação e o acompanhamento rigoroso e regular do médico. Certo? Então, quem pode prescrever medicamento do Brasil é o médico e o dentista. Uhum. Esses medicamentos que não são de venda livre, são medicamentos prescritos, eles são... o ato de prescrever é privativo do médico. Então, ele, ao prescrever o medicamento, assume a responsabilidade junto com o seu paciente de que está prescrevendo aquele medicamento. Isso pode estar relacionado à estética? Também. Mas quando o médico entende que o ato de emagrecer ou a necessidade de emagrecer, o paciente não consegue fazer sozinho, não consegue ter um controle da sua dieta, um controle do seu impulso, por comer doce, chocolate, etc. Então, sim, aí ele associa o medicamento para que ajude nesse processo da dieta. Agora, a sibutramina sozinha, ela não leva ao emagrecimento. Mas a sibutramina, por exemplo, né? Ela é usada para complementar uma disfunção que existe, porque é um psicotrópico. Então, ela vai atuar em substâncias que têm a ver com a psique. Uhum. Ela vai compensar uma falta dessa substância no cérebro ou ela simplesmente vai mudar como as coisas funcionam para que você tenha condições, então, de encarar, por exemplo, uma dieta? Ela aumenta a sensação de saciedade. Então, ao regular, ao mexer, né, para a gente não entrar em detalhes farmacológicos, mas ao regular alguns neurotransmissores no cérebro, ela aumenta a sensação de saciedade. Então, se eu comer menos, eu consigo ainda assim estar satisfeito, né? E isso, especialmente no início da dieta, ele ajuda nessa reeducação, em que ao comer pouco eu consigo me conter. Depois... Não é um atalho, professor? Por exemplo, será que antes disso daí não era importante tentar essa reeducação alimentar, exercício físico? Não, com toda certeza. Porque assim, aí o cara se mata de comer, tem uma vida completamente sedentária, mas o importante é que depois tem um comprimidinho lá, tal, que vai moderar o apetite dele. É por isso, como eu estou dizendo, né, precisa ser acompanhado pelo médico. Então, o médico ele vai passar alternativas e vai chegar na alternativa, olha, não, você realmente não tem condição. Ideal, né? No mundo ideal, mas na verdade assim, quando o paciente ele realmente procura o médico e faz o acompanhamento, o médico é o primeiro a dizer para ele, olha, eu não vou lhe prescrever dessa forma que você quer, porque precisa ser um ato regulado, por cuidadoso. Isso que é fundamental a intervenção do profissional. Do profissional, não exatamente. Não tem como você fugir disso. Exatamente. Pela quantidade, pela dosagem. Isso. E um outro problema da sibutramina é a retirada, é o que a gente chama de desmame. Os medicamentos psicotrópicos eles precisam ser reduzidos gradualmente. A sua dose tem que ser reduzida gradualmente para que essa retirada não gere o chamado efeito rebote, ou seja, que a pessoa depois não engorde rapidamente de novo, porque ela tem uma queda. Então, no caso, o neurotransmissor que está envolvido é a dopamina, ela vai ter uma queda de dopamina severa e isso vai levar a todo o fenômeno de compulsão que pode retornar de uma forma até mais intensa e a pessoa engorda
novamente. Então, é evitar. Agora, é um trabalho gradual. Então, eu vou fazer dieta, eu vou associar a dieta ao exercício físico. Então, você não tem condição ou tem um padrão, né, de sobrepeso que leve a necessidade ou que essa sua dieta ou esse ganho de peso comprometa uma realidade de saúde, uma hipertensão ou uma perda óssea ou uma sobrecarga de coluna. Então, ele pode associar para acelerar o processo e para garantir que o paciente vai conseguir, então, manter-se na dieta por um tempo. E depois ele vai fazer o desmame. Ele faz o desmame do medicamento, mas ele não faz o término da dieta. O término da dieta ele tem que acontecer apenas um ano depois da chegada ao peso desejado. Então, o paciente atingiu o peso desejado, ele vai ter que se manter, e terminou o uso do medicamento, porque ele termina o uso do medicamento, ele tem que se manter pelo menos um ano naquele peso, então mantendo aquela dieta, de forma que o seu organismo também entenda que ele agora se acomode naquele... Se acomode. Porque imagine pessoas que perdem 30 quilos, ele perde um indivíduo, perde uma criança de 7, 8 anos, né? Equivalente a isso. Equivalente a isso. Então, ele tem que readaptar o organismo ao seu gasto energético e à sua necessidade de ganho energético. Bom, então, o que o nosso telespectador está entendendo, né, que é o que você está dizendo, é que isso não substitui a responsabilidade pessoal, né? Então, vai continuar ser aí, né? Infelizmente ou felizmente, né? Vai ter que continuar aí tomando cuidado com o sedentarismo, né? Reeducação alimentar. Hoje estava conversando com alguns queridos que, quem sabe, começar almoçando pela salada, né, para dar uma sensação de saciedade antes de você começar a comer carboidrato com sua refeição. Verdade. Mas fica aí, toma conta de você, porque tomando conta de você, você demonstra amor para muito mais gente além de para si próprio. Professor Giancarlo, obrigado pela sua participação no nosso programa, foi muito elucidativo, tenho certeza. E já que a sua especialidade é essa, tem tantas outras coisas que a gente gostaria de abordar e já contar com a sua presença, então, em outros programas aí no futuro para o bem-estar aí do nosso telespectador. Eu agradeço e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Bom, ficamos aqui então com mais um programa Família e Sociedade. Você já está vendo no rodapé aí da sua TV o nosso endereço eletrônico, famíliasociedade@mackenzie.br. Fique à vontade para usá-lo como bem quiser, sugerindo, criticando, sugestão de pauta, elogio, fica à vontade, estamos aqui para servi-lo. Obrigado pela sua participação e nós nos vemos no nosso próximo programa Família e Sociedade. Sua participação é muito importante para a gente. Obrigada mais uma vez pela audiência e até a próxima.